Bem, minha gente, tudo certo? Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em uma temática que, agora dessa vez, uma temática que é muito, né, graças a Deus, que é muito abordada, né, no mundo. Bem, eu vou direto ao ponto. A temática dessa semana é a marca da besta, de Thomas Ares, tá certo? Então, vamos começar. Glória a Deus, glória a Jesus, vamos começar. Dentre todos os tópicos da Bíblia, talvez a marca da besta seja o que mais tem suscitado especulações e argumentações ridículas e bombásticas. Cristãos e não cristãos debatem o significado do seu valor numérico, mas o que diz realmente o texto bíblico? Vamos ver? O número 666, marca registrada da tribulação. A questão central da tribulação é: quem tem o direito de governar, Deus ou Satanás? Deus vai provar que ele que tem esse direito. Pela primeira e única vez na história, as pessoas terão uma data limite para aceitarem o Evangelho. Por enquanto, todos podem aceitar ou rejeitar essa mensagem em diferentes momentos da vida. Alguns o fazem na infância, outros no início da fase adulta, outros na meia-idade e alguns até na velhice. Mas, quando vier a tribulação, as pessoas terão que tomar essa decisão de forma imediata ou compulsória por causa da marca da besta, de modo que toda a humanidade será deliberadamente dividida em dois segmentos. O elemento polarizador será precisamente a marca da besta. A Bíblia ensina que o líder da campanha em defesa da marca da besta será o falso profeta, que está ligado à falsa religião. Apocalipse capítulo 13, verso 11 ao 18. Apocalipse 13, 15 deixa claro que o ponto-chave em tudo isso é adorar a imagem da besta. A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem do lado de quem estão, do anticristo ou de Jesus Cristo. Todos terão que escolher um dos lados. Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a esse assunto. A Escritura é muito clara ao afirmar que os que não aceitarem a marca serão mortos. Então, nesse período, né? Está falando aqui que nesse período, quando se as pessoas não aceitarem a marca da besta, elas serão mortas, né? Então, todos aqueles que aceitarem Jesus vão viver eternamente com ele. Toda a humanidade será forçada a escolher um dos lados. Toda a humanidade vai ter que escolher ou Jesus Cristo ou Satanás, ou o anticristo, né? Ou Jesus Cristo, né? Todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Apocalipse 13, 16. O Dr. Robert Thomas comenta que essa construção retórica abrange todas as pessoas, de todas as classes sociais, ordenadas segundo sua condição financeira, abrangendo todas as categorias culturais. As três expressões são um recurso estilístico que traduz universalidade. Primeiro, a escritura é muito específica. O falso profeta vai exigir uma marca em sinal de lealdade e devoção à besta. E essa marca será sobre a mão direita, não à esquerda ou sobre a fronte. Apocalipse 13, 16. A palavra marca aparece em muitas passagens da Bíblia. Por exemplo, ela é usada várias vezes em Levítico, referência a um sinal que torna o indivíduo cerimonialmente impuro e está geralmente relacionada à lepra.
É interessante notar que o modo como Ezequiel 9,4 usa a ideia de marca é semelhante ao de Apocalipse. E lhe diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. A marca com sinal à testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nessa passagem, o sinal serve para preservação, assim como o sangue espalhado nas ovelhas das portas livrou os hebreus durante a passagem do anjo da morte, como relata o livro de Êxodo. O sinal serve para preservação, como relata o livro de Êxodo. Ezequiel, a marca é colocada na fronte, semelhantemente à do Apocalipse. Todas as sete ocorrências da palavra marca ou sinal do Novo Testamento em grego encontra-se no livro de Apocalipse. Em todas se refere à marca da besta. Apocalipse 3, 16, 17, 14, 9, 11, 16, 2, 19, 20 e 20, versículo 4. O Dr. Thomas explica o significado desse termo da antiguidade. A marca deve ser algum tipo de tatuagem ou estigma, semelhante ao que recebiam os soldados, escravos e devotos do templo da época de João. Na Ásia Menor, os que serviam a um determinado deus. Na Ásia Menor, os seguidores das religiões pagãs tinham prazer de exibir essas tatuagens para mostrar que serviam a um determinado deus. No Egito, Ptolomeu marcava um desenho de uma folha no trevo dos judeus que se submetiam ao cadastramento, simbolizando a servidão do deus Dionísio. Esse significava lembrar a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador. E também a prática de marcar os escravos a fogo com o nome ou símbolo de seu proprietário. O termo charagma, marca, também é usado para designar as imagens ou nomes dos imperadores, cunhadas nas moedas romanas, e portanto poderia muito bem aplicar-se em emblema da besta colocado sobre as pessoas. Alguns se perguntam por que foi usado um termo tão específico para designar a marca do anticristo. Essa marca parece ser uma paródia do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 mil selados do Apocalipse 7. O selo de Deus sobre suas testemunhas muito provavelmente é invisível e tem o propósito de protegê-las do anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece proteção contra a ira de Deus, uma promessa que ele não tem condições de cumprir, e sua marca é visível e externa. Com os que receberem a marca da besta, o farão voluntariamente. É de supor que as pessoas sentirão um certo orgulho de terem, em essência, a Satanás como seu nome. O Dr. Thomas afirma: a marca será visível e identificará todos os que se sujeitarem à besta. A identificação traiçoeira. Além de servir como indicador invisível da devoção do anticristo, a marca será a identificação obrigatória em qualquer transação comercial na última metade da tribulação. Apocalipse 13:17. Este sempre foi o sonho de todos os tiranos da história: exercer um controle tão absoluto sobre seus vassalos a ponto de decidir quem pode comprar e quem pode vender. O historiador
William Hassan comenta que Domiciano, imperador romano no primeiro século, levou a teoria da divindade imperial ao extremo e encorajou ao máximo a delação. De modo que, de uma forma ou de outra, cada habitante das províncias da Ásia precisava demonstrar sua lealdade de modo claro e visível, ou então era imediatamente denunciado e ficava impossibilitado de participar da vida social e de exercer seu ofício. No futuro, o anticristo aperfeiçoará esse sistema com o auxílio da moderna tecnologia. Ao longo da história, muitos têm tentado marcar certos grupos de pessoas para o extermínio, mas sempre houve alguns que conseguiram achar um meio de escapar. Porém, à medida que a tecnologia avança, parece haver uma possibilidade cada vez maior de bloquear praticamente todas as saídas. Essa hipótese é reforçada pelo emprego da palavra grega dunetai, possa, de Apocalipse 13:17, que é usada para transmitir a ideia de que pode ou não pode ser feito. O anticristo não permitirá que alguém compre ou venda se não tiver a marca, e o que possibilitará a implantação desta política será o fato da sociedade do futuro não usar mais o dinheiro vivo como meio de troca. O controle da economia a nível individual através da marca encaixa-se perfeitamente no que a Bíblia diz a respeito do controle do comércio global pelo anticristo, delineado em Apocalipse 17 e 18. A segunda metade de Apocalipse 13:17 descreve a marca como o nome da besta ou o número do seu nome. Isso significa que o número do nome da besta é absolutamente equivalente ao seu nome. Essa equivalência indica que, como nome, ele é escrito com letras, mas como número é o análogo do nome escrito com algarismos. Quinto, o nome do anticristo será expresso numericamente com 666, calculando o número. Nesse ponto da profecia, Apocalipse 13:18, o apóstolo João interrompe momentaneamente a narrativa da visão profética e passa a ensinar aos seus leitores a maneira correta de interpretar o que havia dito. Uma leitura de Apocalipse demonstra claramente que os maus não entenderão o significado porque rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Por outro lado, os demais que estiverem atravessando a tribulação receberão sabedoria e entendimento para que possam discernir quem é o anticristo e recusar a sua marca. A Bíblia deixa claro que aqueles que receberem a marca da besta não poderão ser salvos. Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 11, 16, verso 2, 19, verso 20 e 20, verso 4. E passarão a eternidade no lago de fogo. O fato de João usar essa passagem crucial para transmitir sabedoria e entendimento aos crentes com relação a um assunto de consequências eternas mostra que Deus proverá o conhecimento necessário para que seu povo possa segui-lo fielmente. Mas o que essa sabedoria e esse conhecimento permitem que os crentes façam? A passagem diz que podemos calcular o quê? Podemos calcular o número da besta. O principal propósito de alertar os clientes sobre a marca é permitir que eles saibam que, quando em forma de número, o nome da besta será 666. Assim, os crentes que estiverem passando pela tribulação, quando lhes for sugerido que recebam o número 666 na fronte ou na mão direita, deverão rejeitá-lo, mesmo que isso signifique a morte. Outra conclusão que podemos tirar é que qualquer marca ou dispositivo oferecido antes dessa época não é a marca da besta, que deve ser evitada.
Portanto, não há motivo para os cristãos de hoje encararem o número 666 de forma supersticiosa. Se o nosso endereço, número de telefone ou código postal inclui esse número, não precisamos ter medo de que algum poder satânico ou místico nos atingirá. Por outro lado, temos que reconhecer que muitos ocultistas e satanistas são atraídos por esse número por sua conexão com a futura manifestação do mal. Porém, o número em si não tem poderes sobrenaturais. Quando o crente acredita nisso, já caiu na armadilha da superstição. A Bíblia ensina que não há nenhum motivo para atribuir poderes místicos ao número 666. A carroça da frente dos bois. Muitos têm tentado descobrir a identidade do anticristo através de cálculos numéricos. Isso é pura perda de tempo. A lista telefônica está cheia de nomes que poderiam ser a solução do enigma. Mas a sabedoria para calcular o nome não é para ser aplicada agora. Por isso, seria colocar a carroça diante dos bois. Esse conhecimento é para ser usado pelos crentes durante a tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo ensina que, durante a presente era da igreja, o anticristo está sendo detido. Ele será revelado somente em ocasião própria. Verso 6. Ao escolher a palavra revelado, o Espírito Santo quer indicar que a identidade do anticristo estará oculta até a hora da sua revelação, que ocorrerá em algum momento após o arrebatamento da igreja. Portanto, não é possível saber quem é o anticristo antes da ocasião própria. O Apocalipse deixa bem claro que os crentes saberão na hora certa quem é o anticristo. Como apontamos acima, o Apocalipse não deixa dúvidas de que durante a tribulação todos os crentes saberão que receber a marca da besta será o mesmo que rejeitar a Cristo. Durante a tribulação todos os cristãos terão plena consciência disso, onde quer que estejam. Nenhuma das hipóteses levantadas no passado ou que venham a ser propostas antes da tribulação merece crédito. Apocalipse 13, versos 17 e 18, diz claramente que o número 666 será a marca que as pessoas terão que usar na fronte ou na mão direita. Em toda a história, ninguém jamais propôs a utilização desse número em condições semelhantes às da tribulação, de modo que todas as hipóteses já levantadas a respeito da identidade do anticristo podem ser descartadas. O mais importante nessa passagem é que podemos nos alegrar e saber que a identificação do futuro falso Cristo ainda não é possível, mas o será quando ele ascender ao trono. Com certeza, aquele a quem o número 666 se aplica é alguém que pertence a uma época posterior ao período em que João viveu, pois ele deixa claro que alguém iria reconhecer esse número. Se nem a geração de João, nem a seguinte foi capaz de discerni-lo, isso significa que a geração que pode identificar o anticristo forçosamente estava e ainda está no futuro. No passado, houve várias figuras políticas que tipificaram características e ações desse futuro personagem, mas nenhum dos anticristos anteriores se encaixa perfeitamente no retrato e no contexto do anticristo no final dos tempos. A relação entre tecnologia e a marca da besta. Muitos têm feito as mais variadas hipóteses sobre a marca da besta. Alguns dizem que ela será como um código de barras utilizado pela identificação universal de produtos.
Outros imaginam que seja um chip implantado sobre a pele, ou uma marca visível que possa ser lida por um scanner. Contudo, essas conjecturas não estão de acordo com o que a Bíblia diz. A marca da besta 666 não é a tecnologia do dinheiro virtual, nem um dispositivo de biometria. A Bíblia afirma de forma precisa que ela será. A marca do anticristo, identificada com sua pessoa. O número 666 não é uma representação. Uma marca como a tatuagem, visível a olho nu, sobre a pele e não dentro da pele. Entendeu? Sobre a pele. Ela está falando por cima da pele, não dentro da pele. Facilmente reconhecível e não duvidosa. Recebida de forma voluntária, portanto as pessoas não serão ludibriadas para recebê-la involuntariamente. Usada após o arrebatamento e não antes. Usada na segunda metade da tribulação, necessária para comprar e vender. Recebida, outro ponto aí, recebida universalmente por todos os não cristãos, mas rejeitada pelos cristãos. Uma demonstração de adoração e lealdade ao anticristo, promovida pelo falso profeta. Uma opção que selará o destino de todos os que a receberem, levando-os ao castigo eterno no lago de fogo. Então aí tá algumas das características, né? Um dos pontos que vale a pena a gente ver. Talvez na história ou na Bíblia nenhum outro número tenha atraído tanta atenção de cristãos e não cristãos quanto o 666. Até mesmo os que ignoram totalmente os planos de Deus para o futuro, conforme a revelação bíblica, sabem que esse número tem um significado importante. Escritores religiosos ou seculares, cineastas, artistas e críticos de arte fazem menção, exibem e discorrem a respeito dele. Ele tem sido usado e abusado por evangélicos e por membros de todos os credos, tendo sido objeto de muita especulação inútil. Frequentemente, pessoas que se dedicam com sinceridade ao estudo da profecia bíblica associam esse número à tecnologia disponível em sua época, com o intuito de demonstrar a relevância de sua interpretação. Mas fazer isso é colocar a carroça na frente dos bois, pois a profecia da Bíblia não ganha credibilidade ou legitimidade em função da cultura ou da tecnologia. Conclusão, né? Conclusão daquele estudo é: o fato da sociedade do futuro não utilizar mais o dinheiro vivo será usado pelo anticristo. Entretanto, seja qual for o meio de troca substituto, ele não será a marca de 666. A tecnologia disponível na época da ascensão do anticristo será aplicada com propósitos malignos. Ela será empregada juntamente com a marca para controlar o comércio, como afirma Apocalipse 13:17. Sendo assim, é possível que se usem implantes de chips, tecnologia de escaneamento de imagens e biometria para implementar a sociedade monetária do anticristo, como um meio de implantar a política que impedirá qualquer pessoa de comprar ou vender se não tiver a marca da besta. O avanço da tecnologia é mais um dos aspectos que mostram que o cenário para a ascensão do anticristo está sendo preparado. Maranata. Bem, gente. Bem, aqui termina o estudo, né, sobre a marca da besta. Espero que tenha solucionado algumas dúvidas, né, falando sobre o assunto através da palavra de Deus, né, que não adianta fazer especulações, falar coisas que estão fora da palavra, né. A palavra de Deus é bem clara. Aí vocês viram versículos, né, que mostram evidências que mostram claramente, né, o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá certo? Então, minha gente, aqui termina, né, uma das várias temáticas que, se Deus quiser, nós vamos abordar. E na semana que vem nós vamos avisar no Twitter a próxima
temática que a gente vai abordar aqui no canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Se você quiser gostei desse vídeo para a divulgação da palavra de Deus, né, para a sua vida, Deus abençoe a sua vida, né? E para você que quiser também baixar o nosso aplicativo oficial, né, para acompanhar o nosso canal, nosso Twitter, nosso Facebook, o link para a página do Facebook também vai estar na descrição, né, para você que quiser curtir nossa página. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem se despede é seu amado irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Que Deus abençoe a sua vida, né, o seu lar e a sua família. Bem, já vou terminar que já está muito grande esse vídeo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, amém? Oi, minha gente, tudo bem? Paz de Cristo para todos, né? Depois aí como posso dizer, de um mês, né? Um mês voltando fora, né? Aqui no canal, eu vou explicar daqui a pouco por que, né? De eu ter ficado, porque eu gosto sempre de ter, assim, como posso dizer, consideração com você.